Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Queer, o novo filme que chegou ali aos cinemas de maneira bem tímida, né? Protagonizado pelo Daniel Craig, que inclusive tá aí sendo cotado em grandes premiações, foi indicado, se eu não me engano, agora ao Globo de Ouro como melhor ator, né, em filme de drama, por causa desse filme. Então realmente já é uma produção aí pra gente ficar de olho, talvez, né? Mas que, enfim, começando aqui pelo início, sobre o que fala esse filme. É um filme dirigido ali pelo Luca, né, que dirigiu os Rivais esse ano também, Me Chame Pelo Seu Nome, em 2017. Então, um diretor ali que a gente já conhece, né, que tem bons filmes também na sua carreira. Mas Queer é um filme que fala sobre um ex-militar que ele tá ali em outro país, né? E ele encontra, né, um outro ex-militar também morando nesse país e eles começam a criar ali uma relação, né? Os dois homossexuais, eles acabam criando ali uma relação de amizade ou de romance, que às vezes fica até um pouco difícil de definir, né? E que aí ele vai fazendo com que o personagem do Daniel Craig vá repensando algumas coisas em relação à vida dele, né? E a história ela não se estende muito além disso, né? Só que eu vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Porque dado que esse diretor entregou um filme excelente esse ano, e eu estou falando de Rivais, entregou um filme excelente esse ano, né? É, é estranho você ir assistir Queer no cinema sabendo que é o do mesmo diretor, porque não parece, sabe? Não parece que a mesma pessoa entregou um filme tão bom quanto Rivais em um filme tão, né, agora com Queer. E não é um filme ruim, tá bom? Tipo, você tem ali os seus méritos nesse filme, mas o filme ele simplesmente não é interessante, sabe? Eu acho que por muitas vezes esse filme inclusive usa do artifício sexual, né, desse apelo sexual para tentar engajar um público, só que de uma maneira que do mesmo jeito que começa do nada, acaba do nada esse interesse, sabe? Não é um filme que conversa muito bem com o público, não é um filme que atrai a sua atenção, né? Por várias vezes eu bocejei muito assistindo esse filme no cinema, tá? Sabe, não é uma experiência muito boa cinematograficamente. Talvez assistindo em casa seja uma coisa assim mais casual mesmo, né? Mas no cinema, assim, numa telona, eu não acho que seja um filme muito atrativo. E por isso eu acho que até seja louvável o trabalho que o Daniel Craig fez, né, como protagonista. Porque ele conseguiu tirar leite de pedra aqui com Queer, tá? Porque a atuação dele realmente está muito boa, ele consegue entregar um personagem, um protagonista que tem ali algumas camadas interessantes que ele consegue explorar pela sua expressão corporal, pelo seu semblante, né, aqueles meios sorrisos. Você consegue perceber o desconforto, a felicidade sem ele precisar falar nada. Então, é um ator assim de peso, um ator extremamente expressivo que consegue transmitir toda a essência daquele personagem pra gente. Uma coisa que o texto não consegue fazer, sabe? A impressão que eu tenho é que você tem um personagem interessante, mas que você tá vendo aquela janela ali da vida dele, né? Aquele período da vida dele, em um momento que não acontece praticamente nada, sabe? Você vai assistir 2 horas e 10, 2 horas e 15 de filme e não acontece tanta coisa assim ao ponto de te fazer querer gastar esse tempo pra assistir, sabe? O que prende mesmo é o Daniel Craig, né? O trabalho que ele tem nesse filme. Mas de resto, eu não vejo como esse filme ele consiga se sustentar sozinho. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, ele foi a única indicação que esse filme teve agora no Globo de Ouro, né? Mas que o filme ele não consegue trabalhar muito bem o personagem. O quão personagem bem o quão bem o personagem é trabalhado é mérito do ator. Não atribuo esse mérito ao filme, eu não consigo, né? Porque parece que o texto ele não sabe traçar uma evolução de personagem aqui, né? Porque normalmente a gente tem
qualquer filme, né? O protagonista, ele tem os seus dilemas, ele tem os seus problemas, e ele tem que migrar desse ponto A, cheio de problemas e dilemas, para um ponto B, onde ele entende ou tenta resolver, ou tenta encontrar uma solução, né, ao longo desse caminho, para esses problemas e esses dilemas. Nesse filme parece que ele dá voltas e voltas e voltas e não sai muito do lugar, sabe? É um filme maçante até certo ponto de assistir, né? E um outro fator aqui ainda, ele é dividido em atos, né? Primeira, segunda e terceira parte e epílogo. Eu vou falar aqui pra vocês que a primeira e segunda parte, elas são melhores, né? Eu acho que o filme ele consegue se manter ali muito com o pé no chão. E eu acho isso bom, né? Eu acho que a história ali ela consegue ser concisa e clara, né? Objetiva no que ela quer contar, por mais que continue não sendo tão interessante assim. Eu acho que ela sabe o que ela quer contar ali. Mas a parte 3. A parte 3 pra mim é quando o filme desanda assim, sem volta. Sabe? Porque a impressão que eu tenho é que ele faz uso ali, que é quando ele tira o pé do chão no filme. Que ele faz uso ali de alguns artifícios mais poéticos, mais lúdicos para tentar ilustrar tudo que ele tá querendo contar, mas que acaba que não funciona muito bem. É parecido com o que aconteceu aqui com Love Lies Bleeding. Tem crítica aqui no canal de Love Lies Bleeding, vou deixar o cardzinho aí para vocês caso queiram assistir. É um problema muito parecido, né? E eu gosto de Love Lies Bleeding também, tá? Mas que o final de Love Lies Bleeding acontece exatamente a mesma coisa. Você tem um filme inteiro ali bem pé no chão, sabe? Bem objetivo. E aí você chega no final com uma parada que é meio birabolante, meio fora da caixinha, que meio que descasa e destoa de todo o filme que você assistiu antes. Queer faz isso. Só que eu acho que já não faz nem tão bem quanto Love Lies Bleeding. Eu acho que Queer desanda muito mais aqui, nesse final, né? Porque ele já não era engajante antes, né? Love Lies Bleeding ainda tinha uma trama ali que te deixava instigado e curioso para saber o que ia acontecer. Queer não tem isso, né? Você tem personagens bons, mas personagens rasos, personagens que não são explorados ali em prol de uma trama que não vai para lugar nenhum em nenhum momento, né? Então, inclusive, se você não lê exatamente a sinopse sobre o que o filme se trata, você é capaz de ficar mais perdido ainda da situação como um todo. Eu fui já sabendo do que se tratava da obra, mas eu me imaginei como alguém que não leu a sinopse, por exemplo. Eu talvez não conseguiria adivinhar que ele era um ex-militar, sabe? Porque isso não fica claro, exatamente claro no filme. Não é verbalizado, pelo menos não que eu me lembre. Então é um filme que ele não convence, né? Aquela história que você está assistindo ele não convence. O final dele, ele desanda muito, né? Ele desanda muito ali pra encerrar aquele arco. E é um arco, né? Arcos, no plural, na verdade, né? São arcos que não parecem sequer terminar. Porque é difícil dizer onde exatamente começa e onde termina essa evolução de personagem que não existe, sabe? É um filme bonito esteticamente, tá? A fotografia dele é bonita, ele é bem iluminado, é, a- as roupas elas são muito bem feitas, muito bem costuradas, né? Mas a técnica aqui, ela não salva. Ela não salva um filme que parece que não tem conteúdo pra passar pra gente, né? Não é... e tem vários filmes assim, tá? Queer não é uma exclusividade nesse aspecto. Tem vários filmes que tem uma técnica absurda, mas que de conteúdo parece que não tem muito a contar. E eu acho que Queer cai nessa caixinha aí, por mais que ele tenha tentado pensar fora da caixa no final ali, eu acho que não funcionou. Eu acho que não é um filme que consegue se vender, mas que ele tem os seus méritos ali técnicos e de atuação, né? O Starplay também tá muito bem, mas o foco é claramente, o destaque é claramente o Daniel Craig, né? O nosso eterno James Bond, né? Ele é com certeza o destaque, mas
A moral desse filme é que eu não diria que vale a pena ver no cinema. Não diria, né? Chegou tímido aos cinemas, como eu falei no início, e vai continuar tímido, pelo menos pra mim, né? Não acho que vale a pena o dinheiro nem o tempo, né? Mas bom, era isso. Essa foi a minha curta análise de Queer, que tá em cartaz já nos cinemas. Se vocês duvidarem da minha opinião e quiserem pagarem pra ver, sintam-se livres. Mas bom, gente, era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like, que vai me ajudar bastante. Comenta bastante também o que vocês acham desse filme. Se vocês assistiram, claro, né? Se vocês querem assistir. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!